Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Dando prosseguimento ao nosso trabalho de compreensão do livro sagrado do Apocalipse, onde no vídeo anterior nós mostramos a importância da Bíblia Sagrada como um todo. Em particular, o livro que encerra a mensagem de Deus, que é o Apocalipse. Mostramos como esse livro é importante, atemporal e imune ao tempo e ao espaço. Explicamos também que a Bíblia Sagrada como um todo é feita de uma mensagem esotérica, ou seja, ela é feita muito por imagens. Existe uma mensagem esfingética oculta atrás de toda a Bíblia Sagrada e principalmente do Apocalipse. Explicamos por que isso, por que é assim. Dissemos que precisaríamos, principalmente para o Apocalipse, usar chaves espirituais, bases e pressupostos de informações de fontes espirituais confiáveis. E apontamos, indicamos e explicamos por quê. Usamos Pietro Baldi para podermos entender da melhor maneira possível para o nosso atual estado evolutivo a mensagem de Deus, e estamos já também indicando, já no final do último vídeo já vimos, como a mensagem do Apocalipse é importante para o momento que estamos vivendo aqui e agora. E usando Pietro Baldi, já chegamos logo de cara à conclusão de um panorama geral do que seria o livro das Revelações, por que ele foi escrito daquela maneira e como a gente pode já decifrar de uma forma bem abrangente a mensagem de Deus para nós. E isso já nos dá a boa nova, uma enorme alegria. E agora vamos continuar neste vídeo aprofundando os conhecimentos do Apocalipse, mas antes precisamos de algumas bases. E é o que a gente vai fazer exatamente agora. Primeiro, vamos afastar um pouquinho. Isso, aí tá bom. E vai acompanhando aí com a gente, porque a gente tem que entender bem isso. Já foi apresentado no outro vídeo, mas agora a gente vai fundo. Então precisamos ir para lá de novo. Entender um aspecto básico para a compreensão toda da obra divina. Vai acompanhando aí. Na hora de João escrever o Apocalipse, nós comentamos que havia a necessidade de compreender o todo onipresente. João, o evangelista, foi na mente divina. E o Senhor onipresente, ele não é apenas onipresente no espaço, ele não está só em todo lugar. Há uma conotação pouco explicada de que ele é onipresente também no tempo. O tempo é um só para o Senhor. Não é fácil. Não estamos cobrando uma compreensão direta, mas em princípio, de forma geral, faz sentido. Deus não é refém do futuro, do passado. Ele está em toda parte. Tudo para ele é um grande presente. E nós explicamos por quê. Procuramos explicar o Senhor como um homem na montanha, vendo este Senhor aqui como representando a humanidade, e o caminho reto é a primeira parte, o Evangelho, os livros dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, que é o início do Evangelho do Senhor, está dando já o caminho reto, porque ali é o mais fácil para chegar aonde? Em Jerusalém, certo? Está aqui. E que o outro livro, o livro final, era o caminho mais difícil, mas que não tinha jeito, a não ser que por um desses caminhos, ou pelos caminhos que o homem escolhesse, ele ia chegar lá. Mas o Evangelho, esse caminho maravilhoso reto, era o principal. Isso foi bem esclarecido no outro vídeo, porém gostaríamos de acrescentar uma base muito importante, que é o livro de Jonas.
Jonas é um dos livros do Velho Testamento e vai nos permitir entender bem esta questão da profecia do Apocalipse, por que Deus a trouxe para nós. Vai acompanhando as imagens que estamos colocando aí, enquanto a gente vai lendo aqui o livro de Jonas. Vamos lá. Diz o livro de Jonas assim: E foi dirigida a palavra do Senhor a Jonas. Levanta-te, Jonas, vá para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia chegou até a minha presença. Porém, Jonas, para fugir da face do Senhor, foi para um barco até Tarsis. Porém, o Senhor enviou no mar, olha aí, um vento furioso, e o mar levantou-se numa imensa tempestade. Nisso temeram os marinheiros, que invocaram cada um seu Deus. E chegaram a Jonas, mas Jonas estava dormindo no porão. Olha que coisa, hein? E lá, a tempestade, para lá e para cá. E depois eles perguntaram então a Jonas: o que está acontecendo? De onde você veio? Estranhando a situação de Jonas, está dormindo tranquilo no porão. Jonas então explica a sua situação diante do Senhor e aconselha aos marinheiros: me pegue e jogue no mar, pois assim vocês estarão livres dessa tempestade, pois a ira de Deus é contra mim. E mesmo não querendo, os marinheiros tiveram que jogar Jonas no mar. Neste momento, no meio do mar, conta aqui o livro, hein? Não sou eu, não. Está aqui muitos crentes, muitos irmãos que leem a mensagem de Deus conhecem Jonas e está lá. Jonas foi engolido por uma baleia. E lá dentro do ventre da baleia, João começou a entrar em rogativa e oração por 3 dias e 3 noites. Até o momento em que o Senhor determinou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E foi dirigida a Jonas a palavra do Senhor. Ele disse: levanta-te e vai até a cidade de Nínive e prega contra ela o que eu digo. E assim Jonas fez. Foi até Nínive e disse: daqui a 40 dias a cidade será castigada. E creram os ninivitas em Deus e ordenaram um público jejum a todos, desde o maior até o menor. Porém, chegou também a mensagem, olha aí, para o rei. E o rei mandou também reforçar e espalhar mais ainda as orientações de clamor a Deus, inclusive envolvendo os animais. E assim perguntou o rei: quem sabe assim o Senhor não irá nos perdoar? E assim se passou os 40 dias. E o que aconteceu? Nada. Jonas viu os 40 dias passar e, na expectativa, nada aconteceu. João ficou aborrecido. Reclamou com o Senhor, dizendo que ele tinha ficado mal perante o povo de Nínive, pois ele havia mandado fazer a profecia e nada aconteceu. Eis então aqui que conta-se uma lição que o Senhor deu a ele, a Jonas, explicando que se Jonas tem piedade até de um vegetal, de uma planta, como é que ele, o Senhor Deus,
Não teria piedade dos seus próprios filhos, do povo de Nínive, que fez penitência para ele. Olha, assim encerra a mensagem de Jonas, o livro de Jonas. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Um povo clamou, rogou a Deus. E aí vem a nossa questão. Jonas mostra que Deus faz as profecias não para que elas aconteçam. Até o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, fala disso. Profecia não é para acontecer, é justamente para que se evite que aconteça aquilo que está sendo profetizado. Nada mais válido para todas as profecias, inclusive agora o nosso Apocalipse. Não é a vontade de Deus que a gente caia no Apocalipse, ele está avisando para a gente não cair. Não é verdade? O livro de Jonas já está mostrando claramente que não é isso que o Senhor quer. Ele está avisando, não vá por aí. De maneira que o homem pode fazer muito parecido com o que aconteceu com o rei. Ou seja, em vez de pegar o caminho, eles estavam indo no caminho errado, aí chega e dá uma opa, peraí, por aqui não. Entenderam? Não é interessante? A gente está indo pelo caminho ruim, aí aparece uma pessoa no caminho, opa, não é bem assim. E quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, fala, então, tá bom, não vou por aí. Desvia-se e evita uma série de tormentos. É para isso que o Apocalipse serve. Para ser lido, ouvido e corrigirmos o nosso rumo. O qual, infelizmente, a gente já pode adiantar, está aí para todo mundo ver, até agora a gente não acordou. Essa aqui é a verdade. Mas também mostra uma coisa interessantíssima. A importância de uma liderança. Notem que o rei de Nínive, ele foi um fiel da balança na decisão do povo de escapar da própria profecia. Porque ele, quando ouviu o povo começando a clamar, ele assumiu e mandou todo mundo fazer. E nisso ele desviou uma série de tormentos daquele povo. É claro que não estamos aqui só comentando o rei de Nínive. Qualquer liderança, qualquer chefia, pessoas que conduzem outras pessoas, têm uma responsabilidade maior ou menor, direta ou indireta, sobre o destino daqueles sobre os quais ele comanda. Aí vem presidentes, chefes de nações e por aí vai. Nesse momento crítico, reis como esse de Nínive poderiam existir e condenar e orientar o nosso povo. Porém, por enquanto não. Veja quanto é importante termos lideranças nesse momento. E aqui a gente vai também ver o caso do rei do Egito, aquele Ramsés, lá do êxodo dos judeus, quando Moisés chegou para o rei Ramsés e disse, liberta o povo judeu, essa é a ordem do Senhor. O rei do Egito não deu bola. O rei de Nínive entendeu a mensagem do Senhor, opa, é comigo. Mas o rei do Egito não deu bola. E o que aconteceu? 10 pragas do Egito. Se o rei do Egito fosse inteligente, logo no sangue, nas rãs ali, nas primeiras pragas, ele, opa, tem alguma coisa errada e pá, pulava fora. Mas como ele não quis ouvir, ele sofreu todas as 10 pragas. E é nisso que nós gostaríamos de destacar. A mensagem do Apocalipse é para que a pessoa não entre. E logo nas primeiras taças ou trombetas, a pessoa pode acordar, principalmente por meio das suas lideranças, e tomar as providências espirituais, até físicas, mas não vamos entrar nesse detalhe, não é o objetivo desse vídeo, mas as posturas espirituais corretas. E não estou falando de presidente, chefe de Estado, não.
Estou falando principalmente das lideranças religiosas. Não as estou acusando, mas neste momento crítico fala-se pouco, muito pouco, da postura que o fiel, que o crente, que o seguidor, que o cristão, ou o budista ou o hinduísta, não importa, deveria ter nesse momento. A postura ela é claríssima, depende de cada religião, mas em geral é claríssima, é de oração e de clamor a Deus, rogando que o processo seja brando, rogando que Ele tenha misericórdia e que a nova era venha na misericórdia e no amor dEle. Mas não importa, cada religião tem o seu meio, mas todos deveriam estar tomando uma atitude nesse momento. Infelizmente, há certos segmentos que acham até que não está acontecendo nada. Infelizmente, lei do engano. Daí vem o problema de ignorar tudo isso e não ter outra maneira senão passar pelas pragas. E outra coisa, 10 pragas, 7 cálices, 7 trombetas, não importa, isso são quantidades que têm o seu simbolismo. O que importa é que vai se passar o necessário para que o homem tome aquele caminho correto lá para a grande cidade de Jerusalém, que a gente mostrou aí nos desenhos anteriores. Tá? Então, pode ser uma ou duas, a gente já se acerta, mas pode ser também 50, isso não importa. Isso aí, o número é só para dizer, olha, é o que precisa para a gente mudar de rumo, depende de nós, não depende de Deus. As coisas só vão acontecendo até a gente mudar de caminho, como humanidade, e também depende de cada um de nós, claro. Surge também uma dúvida, mas tá bom, está se comentando dos avisos, mas nós não fomos avisados. Deus não chegou a nós como chegou aqui para o profeta Jonas. Nós não temos referências. Será que Deus mesmo nos avisou alguma coisa? É uma boa pergunta. Será que é isso mesmo? Por que estamos tendo certeza de que Deus nos avisou, já que não vimos Deus em lugar nenhum? Está aí uma questão para a gente responder por meio de uma outra parábola. Essa é uma parábola moderna, mas ela é extremamente útil para explicar os mecanismos de aviso do Senhor para nós. É a parábola do touro e do crente. Vai acompanhando aí. Havia um homem extremamente fervoroso, um crente temente a Deus no mais alto nível. E ele vivia com uma Bíblia na mão, sempre dizendo, Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E realmente a vida dele era cheia de proteção. Vinham pessoas, às vezes, grandes, fortes, desafiá-lo. E ele respondia para qualquer problema que tivesse no seu caminho. Não importa o tamanho da pessoa, ele simplesmente clamava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E as pessoas até com medo de alguma reação, alguma coisa que pudesse acontecer, realmente se afastavam. E a vida dele realmente continuava tendo a proteção de Deus visivelmente a todo momento. Ocorreu que um certo dia ele precisava sair para uma outra cidade e nisso ele precisava pegar um caminho de terra a pé, a distância era relativamente curta, e andar entre porteiras, abrindo e fechando porteiras, entre uma fazenda e outra. Lá pelas tantas, no caminho, ele encontra uma pessoa caída, machucada na estrada, no caminho contrário ao dele. E o homem que estava machucado já fala direto para o crente, moço, eu estou vendo o senhor com a Bíblia, mas em nome desse Senhor que o senhor tanto acredita, por favor, não ande nessa estrada, porque existe um touro terrível aí na frente, e esse touro tem machucado muita gente, não vá por esse caminho.
O homem rapidamente olhou para ele e nem parou, falou, não, isso aí, o que o senhor teve foi falta de fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E seguiu em frente. Mais à frente, ele encontra um outro homem, igualmente melhor, mais machucado ainda, e explicando para o crente que ali havia um grande perigo mais à frente, que o touro havia machucado ele e certamente aconteceria o mesmo com o crente. O crente respondeu quase sem olhar para o homem caído na estrada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E seguiu. Mais à frente, um terceiro homem, esse o mais moribundo de todos, todo depauperado, quase à beira da morte, falou com muito esforço do touro à frente para o crente, que seguia confiante, ignorando tudo, ouviu o aviso, mas ignorou e falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E seguiu resoluto no seu caminho para outra cidade. Mais à frente, após abrir uma porteira de um dos caminhos que ele estava andando, ele encontra com o touro. O touro prontamente se vira para ele. E nesse momento o crente diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O touro, então, como já tinha feito com vários outros, parte para cima do crente. O crente é arremessado ao ar com uma primeira chifrada e é todo arrebentado. E nisso ele morre, desencarna. O crente, então, se vê às portas do paraíso e seguindo até o cume do céu. Ele vê ao lado um anjo e pergunta, mas eu estou morto? O anjo responde sim. E o crente já revoltado fala, mas como eu estou morto? O Senhor não é meu pastor, nada me faltará. Como pode acontecer de, no momento mais crítico da minha vida, eu não ter sido salvo? Eu invoquei o Senhor como sempre da minha vida, o Senhor não veio dessa vez, na hora mais difícil? E o anjo explicando, calma, não é bem assim. E ficou uma discussão de maneira que o nosso crente criou uma confusão no céu. Mas os anjos eram pacientes e então decidiram que o crente poderia ver o Senhor. E assim foi feito. O crente foi ter uma audiência com Deus. E nessa audiência, o crente pergunta logo de cara, Senhor, o Senhor não era meu pastor? Deus responde de imediato, sempre fui, sou e sempre serei o seu pastor, meu filho. O Senhor não disse, diz o crente, que nada ia me faltar. Deus responde, é verdade, meu filho. Então o crente toma mais coragem ainda e faz a pergunta, então, como é que no momento mais difícil, quando um touro terrível estava para ceifar minha vida, eu invoquei o Senhor não veio? E Deus responde, meu querido filho, eu avisei você 3 vezes na estrada e você não quis me ouvir. Perceberam? Deus não aparece, pelo menos de forma usual, Ele mesmo em sua obra. Ele faz questão que seus filhos participem, atuando e obrando no seu universo. Por isso ele não vê distinção, e não é para haver distinção, entre qualquer pessoa fazendo um bem ao outro e Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aparece Jesus para Saulo, o futuro Paulo, o último apóstolo da Bíblia. Jesus não fazia distinção entre os seus apóstolos perseguidos e ele mesmo. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Havia mais gente ao lado. Foi um trabalho coletivo.
Deus quer que nós sejamos os seus instrumentos, então todo o bem que é feito na nossa vida mesmo. Aquela pessoa que nos deu de comer, que nos agasalhou, que sustentou a nossa vida, que nos deu os melhores conselhos, que apontou os melhores caminhos. Tudo que chegou de bem, de bom e necessário para nós foi Deus. Foi Deus obrando por meio das pessoas. Por isso Deus, com Jonas, falou, vai lá e profetiza. Era ele, Deus, profetizando, usando Jonas, seu filho amado, como instrumento. E se vemos e entendemos a mensagem do Senhor por meio dessa parábola, desse jeito, podemos concluir muito pelo contrário, o Apocalipse, a revelação de João, foi uma das mensagens que Deus mais avisou ao homem. Pois não avisou só dentro da cristandade, como a gente imagina. Todas as grandes religiões do mundo receberam, tem pessoas de bem informando sobre o momento crítico da humanidade, uma mudança de era, onde precisamos nos mudar, nos arrepender, etc. Desde os faraós do Egito, passando pelos maias, os budistas, os hinduístas, os evangélicos, todos eles, até uma tribo Hopi dos Estados Unidos, todos eles avisando, está chegando uma nova era. Haverá grandes tribulações caso a gente não mude de caminho. Deus fez questão de espalhar a mensagem por toda parte. Não é incrível? Com algumas chaves espirituais básicas, já encontramos coisas fantásticas na mesma Bíblia que muita gente conhece. Parece até que estamos lendo outra obra. Tantas revelações mesmo depois dessa obra ter mais de 2000 anos. É graças àquilo que nós já explicamos. É preciso um certo nível, preparação e chaves, conhecimentos espirituais, que não é nada complicado, mas precisa ser guardado para o momento certo. Que nós estamos agora, com a graça de Deus, conversando. Mas que vários mestres no passado, claro, que já explicaram isso claramente. Nós estamos apenas fazendo um esforço a mais para tornar o mais claro possível, dentro do nosso humilde nível, as mensagens sagradas. Só agora, nessas conversas, nós já entendemos duas coisas básicas. Primeiro, o Apocalipse e mensagens semelhantes de origem divina não é para acontecer, muito pelo contrário, é um esforço para que não aconteça. O mensageiro que entregou o Apocalipse à Terra, o próprio Senhor, é aquele que mais trabalha para que o Apocalipse não aconteça nos termos que se coloca aí na televisão. É justamente para que as coisas terríveis não ocorram com os seus amados filhos que Deus deu o aviso, não vá por aí. Entenderam? Quem menos quer que o Apocalipse aconteça é justamente aquele que o enviou à Terra. Infelizmente, temos grupos, pessoas, povos até, que fazem pouco caso da mensagem e prejudicando muitos povos, se não toda a nossa amada humanidade. Se já estamos com muitas informações e impressionados com o que já descobrimos até agora, aguardem, porque agora que nós vamos entrar um pouquinho mais fundo e cada vez que formos mergulhando na mensagem do livro das Revelações, mais coisas vão nos impressionar com a riqueza de detalhes que nos orienta para essa nova era que está chegando e o fim da velha era que precisamos entender para colaborar do lado certo. Então, vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho mais fundo. Acompanhe aí. Então, como nós já comentamos, havia o desafio de João, evangelista, de se expressar na mente divina.
melhor dizendo, traduzir a mente divina para a humanidade, onde o todo ele não é só onipresente, como nós comentamos, no tempo, no espaço e em todas as dimensões. Não é fácil. Por isso, João teve que repetir como se estivesse descrevendo um grande diamante, indo por um ângulo, indo por outro, indo para planos maiores ou menores, escrevendo aspectos em cada um desses planos, e essa obra acabou, podemos reconhecer, depois que nós passarmos aqui, nós vamos ver bem, foi magistral, não podia deixar de ser, é de origem divina, não é verdade? Então, ele fez isso. Os prismas. E, ao mesmo tempo, como comentamos, principalmente na outra obra, no outro vídeo, ele foi obrigado a ser oculto, porque se as verdades espirituais, ele foi obrigado a ocultar muita coisa pelo véu das imagens, para que os maus não fizessem o péssimo uso que já fazem com pouco que já conhecem das verdades espirituais. Olha aí o que está acontecendo, né? Então ele fez isso. A partir dessa informação, nós vamos para um outro nível, nós vamos detalhar mais agora a parte que dá a chave para o entendimento global do Apocalipse. Não é possível, infelizmente, a gente entrar em muitos detalhes, temos que ir apenas naquilo que é essencial para o entendimento básico, ou vamos dizer, o principal do Apocalipse nós vamos conseguir entender se a gente pegar essas chaves espirituais nos dadas por seres elevadíssimos, em particular, destacamos sempre Pietro Baldi. Qualquer dúvida, consultem na internet. No primeiro vídeo já fizemos uma referência a ele, mas ainda não faz jus à grandeza desse homem, tão próximo que era das verdades espirituais, inclusive reconhecido pelo próprio grande Emmanuel, guia de Chico Xavier, ele mesmo um ser elevadíssimo. Símbolos do Apocalipse. Os seres do Apocalipse, de uma forma geral, temos seres que são bestas, com chifres, várias cabeças. Os cavaleiros do Apocalipse, que se perguntam quem eles são, mas já vamos adiantar, segundo as orientações espirituais, seres inferiores. Nós vamos pegar cada um deles e vamos destrinchar daqui a pouco, aguarda aí. E tem os dragões, né? Primeira besta, segunda besta, etc. Bom, quem são eles? Estão vendo esse mapa aí? Sabe quem eles são? Nós mesmos, em nosso materialismo e o nosso egoísmo. As características bestiais, animais, são exatamente a sobrevivência e a necessidade pura e exclusivamente da matéria. Eles não têm moral. Até que alguns têm mais do que os homens, mas mostra como nós estamos inferiores. O Livro dos Espíritos, em uma das respostas, Allan Kardec comenta que o homem é recém-saído do reino animal, do ponto de vista espiritual. Daí a nossa tendência de carregar características animais que estão sendo trabalhadas por meio do Evangelho para que a gente se corrija e siga o bom caminho. Mas essas características estão em nós. Muitos de nós manifestamos de forma até impensada por causa dessa tendência animal que temos em nós. E acabamos usando elas de forma inteligente. Aquele que não morde, que não mata com as suas garras, porque já não é um animal, ele aperta um botão para fazer a mesma crueldade com o mesmo sentimento, dizem alguns espíritos elevados. De maneira que a gente acaba sendo apenas seres animais inteligentes. Daí a imagem das animárias, né? Dos animais de diversos tipos, inclusive mulheres, escarlate, que representa também a parte libidinosa, parte corrupta do ser humano,
que somos nós mesmos. Então não adianta procurar essas bestas do Apocalipse em lugar nenhum. Toda vez que tiver essas características extremadas, violentas, já é o animal em nós. E diga-se de passagem, já adiantando um pouco o filme, esse negócio que a gente fica discutindo partido, preferência, um é comunista, outro é capitalista, etc. Tudo materialismo. São apenas bestas diferentes. E quando nós brigamos de um partido ou do outro, é briga entre animais diferentes. Pois o Evangelho fala de amar os inimigos, fala de perdão, fala de desapego das coisas materiais, fala de não matar e não agredir, fala de paz. Então todos nós, quando nos envolvemos nessas rusgas e nessas pendengas partidárias, políticas, até bélicas, estamos apenas mostrando o nosso lado bestial, para, inclusive, identificar que não merecemos a terra que Deus está prometendo para nós. Então é preciso o quê? Vigiar e orar. Primeiro, vigiar, prestar atenção em nós mesmos. Vigiar as nossas tendências animais, bestiais, que João Evangelista fez questão de descrever, que ele viu lá na mente divina e traduziu de forma perfeita para todos nós. Da mesma forma, temos anjos, 3 anjos, 2 testemunhas, marcos de gente, clamores de muitas pessoas, etc. Claro, uma mulher pejada, né? Está aí uma mulher pejada, uma mulher grávida. Neste caso, é mais fácil. É o Cristo planetário, com sua falange de arcanjos e de anjos, trabalhando para a regeneração, a recuperação, correção do nosso planeta. E temos como mar de gente, são as pessoas boas, piedosas, buscadoras do Senhor, que sofrem nas mãos daqueles animais, homens, que estavam na outra imagem. E clamam secretamente em seus corações a vinda do Senhor para os resgatar. E o Senhor os responde na imagem belíssima do Apocalipse que guarde que a hora de vocês chegará. Temos também o número 7. Esse número, gente, ele é básico. Ele é básico da numerologia em geral, da Cabala, e significa perfeito, ciclo completo, um processo inteiro realizado. Né? 7 taças. Não quer dizer que vai ter cada uma delas. É que o sinal é que vai ser feito o necessário para se chegar lá. Entenderam? Pode ser que com uma taça, vamos supor essa pandemia, seria, vamos dizer, uma taça ou meia taça que seja. Se nós nos arrependermos agora, as outras 6, vamos assim dizer, não ocorreriam. É um aviso. Lembra do homem na estrada? É por aí. Mas também, se a gente teimar, vai ter 20, 30, 50, 10 pragas, etc. É com a gente. O 7 é um número que indica que quando começar o período, a gente vai ter que, nós vamos ir recebendo dores até a gente pegar o caminho certo. O 7, ele está em tudo. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, o ciclo do nosso corpo, a renovação das células, 7 anos. Existe também a informação espiritual, que são 7 planos espirituais. Temos esse mais 6. E também no 7, que é um número que tem valor divino, os 7 dias para a criação do universo ou da Terra, e que a simbologia 7, você não consegue dividir, você tem que colocar 4 e 3, e que usando esses 2 números tem também valor espiritual, pois 4 vezes 3, 12. E na pirâmide, na base da pirâmide do Egito, mostra que o Egito tem, os egípcios antigos, tinham um profundo conhecimento espiritual e deram quase um cartão de visita, porque olha só o que eles fizeram. Pegaram a base da pirâmide, ó,
4. E como sustentáculo para ele, inclusive arquitetônico, 3. Isso é um sinal espiritual de que eles são altamente versados nos conhecimentos esotéricos e ocultos. Inclusive o próprio Pietro Baldi, que nós estamos nos fiando aqui como referência, não só ele, mas principalmente ele, rendemos homenagem a ele o tempo todo, por nos dar tantas informações sobre o livro sagrado. Ele diz que os egípcios antigos também fizeram a descrição apocalíptica do futuro da humanidade, já naquela época, milhares de anos antes de Cristo, mostrando a saga toda dele por meio de descrições arquitetônicas. Dá para interpretá-la todo dia até o final vamos dizer, final dos maus tempos. Impressionante. Então lá na pirâmide também tem os seus símbolos e tem muita coisa para ver lá. Quem puder, por favor, vá lá e depois nos revele, nos conte o que viu, o que descobriu. Leia essa parte do Pietro Baldi e vai lá conferir. Acreditamos que deve estar aberto, estamos num período complicado, mas assim que abrir, quem puder, por favor, vale a pena, tá? Para a gente aprender junto essa mensagem fantástica de seres evoluidíssimos que já não estão mais aqui na Terra. Aquele povo egípcio especial que criou aquelas maravilhas das pirâmides e outras construções fantásticas do Egito Antigo, eles subiram para outras constelações, onde eles estão agora. O que temos hoje do Egito lá são seres como nós, que estão também aí nas suas mazelas, como todos nós. 4 vezes 3, 12, também quer dizer grupo perfeito, 12 apóstolos, 12 meses no ano, e por aí vai. O outro trabalho que é feito com esse número é o quadrado de 12, que dá uma quantidade que significa multidão perfeita, seleção perfeita de pessoas. Uns 144 mil. 12 vezes 12, quer dizer, muita gente selecionada de forma perfeita. Dias, no Apocalipse quer dizer anos, meses, 30 anos, aproximadamente, gente, depende do contexto. O 6, o que é o 6? Bola para baixo, numerologia básica, quer dizer inferioridade animal. Tá? E a bola para cima, que é o 9, não é muito utilizado no Ocidente, é mais informação oriental, mas principalmente na Índia é muito conhecido, quer dizer 3 ao quadrado, 3 vezes grande, trimegisto, né? Hermes, trimegisto, grande, 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 santo, santo, santo. É círculo para cima, superioridade espiritual. O contrário da besta. A besta, o animal, a bola para cima, o anjo. Seis, 3 vezes santo, aqui 3 vezes inferior. É a besta do mais baixo nível. É o número que se comenta da segunda besta do nosso Apocalipse. É o fim do poço. O inverso da superioridade. E já se conta, Pietro Baldi conta, e também outros espiritualistas comentam que existem várias. A besta, esse número da besta, sem o homem saber e perceber, ele colocou em si mesmo, nos seus comportamentos e suas ações, de forma inconsciente. É como se ele falasse, eu sou a besta, mas ele não sabe, é o psicomotor dele se expressando, sem ele saber disso. Então, por exemplo, conta-se que Nero, no alfabeto hebraico, também que é conversível em números, somando vai dar 666. E segurem-se, porque agora vem uma informação fantástica. Emmanuel, o grande guia do grande mestre Chico Xavier, uma das maiores e mais elevadas almas encarnadas depois do Cristo, afirmou no seu livro A Caminho da Luz que no decreto da infalibilidade papal de Pio IX, de 1870, de forma não consciente,
Quando ele fez aquele decreto, ele cometeu uma das maiores heresias espirituais. Para a gente vai ver as frases agora, não vai ver grande coisa, mas é porque a gente está imerso na maldade. Mas o que ele escreveu é a pura heresia espiritual. Ele escreveu que ele era o vigário geral de Deus da terra. Depois disse que era o vigário do Filho de Deus. E ainda disse que era o príncipe do clero. Então, o que tem isso? Espiritualmente, pura heresia. Mostrando que é o fim do poço, porque eles eram, na verdade, para ser a representação mais elevada da espiritualidade. Mas estavam cometendo as piores barbaridades, como esta heresia escrita, vamos dizer. E que Emmanuel comenta o seguinte: se você falar do jeito ou na língua que foi escrita, que foi latim, está lá, vigarius generalis de internis. A segunda frase fica vigarius filii Dei. E a terceira frase fica dux cleri. Gente, senta e aí vem a revelação de Emmanuel. Olha só o que Emmanuel diz. Ele diz que se nós pegarmos os algarismos romanos que estão nas frases em latim, lembre-se, a igreja é a igreja católica apostólica romana, não é? Não falam nem que é cristã, né? Estranho, né? Devia ser católica cristã, mas é católica romana, já tiraram Cristo para, né? Não tem, inconscientemente, sentiram que não eram Cristo, que não eram do Cristo, daquela época, com todo respeito. A igreja católica hoje é outra coisa, não é aquilo. É uma igreja maravilhosa, puríssima, mas àquela época estava em mãos bestiais inferiores. E usando a numerologia romana, pegando os algarismos romanos que estão nessas três frases, vai dar em cada uma delas 6, 6, 6. Vou mostrar só a primeira para a gente ter uma ideia, depois as outras vocês conferem aí. Então vamos lá. Vamos pegar então, já separamos aí as letras, que são algarismos romanos, e vamos pegar a primeira frase, somando os números. Confere aí depois, vai dar 6, 6, 6. E se fizer isso de novo, com a segunda frase 666 e de novo 666. Não é impressionante? É a prova cabal, primeiro, da fidedignidade da profecia, porque isso foi feito 1800 anos antes do próprio Papa escrever, mostrando que nós mesmos, sem querer, a gente mostra a nossa bestialidade e quase que referenda: olha, eu sou do lado da besta, e não temos consciência disso. Por isso é preciso vigiar e orar, para que não sejamos deste grupo. Orar muito e vigiar muito também, para não cairmos em tentação. Continuando as imagens simbólicas, essa é mais simples. O que é o mar? Fácil. Muitas pessoas, muitos povos. E tem um outro aspecto, que esse é importante a gente destacar, que ao longo do Apocalipse vai falar povo de Israel, igreja de Filadélfia, igreja de Esmirna, grande Babilônia, cidade de Jerusalém. E vai todo mundo olhando essas cidades no mapa. Não é isso. Este tipo de referência no Apocalipse quer dizer apenas grandes povos alinhados a algum tipo de nível e característica espiritual. É o seguinte, quando se falar, vou dar um exemplo, que o Brasil é a pátria do Evangelho, alguém pode dizer, bom, se a pátria do Evangelho é a nova civilização do terceiro milênio, eu sou brasileiro, eu estou bem. Ledo engano. Apenas se diz espiritualmente que a característica geral
do povo, permite dizer que, de uma forma geral, aqui é a pátria do Evangelho. Porém, nós respondemos pelos nossos atos. Se eu estiver na pátria do Evangelho, e se eu for um assassino, se eu for um corrupto, se eu for uma pessoa libidinosa, se eu for uma pessoa com pensamentos pecadores, se eu cometer crimes, que sintonia é essa? Que pátria do Evangelho é essa que eu mereço? Eu estarei com aqueles, espiritualmente, que estão afinados com aquela pessoa. A igreja é o nosso coração. A nossa afinidade espiritual é onde estiver o nosso coração. Entenderam? Ou seja, se eu estiver aqui no Brasil, porém minha sintonia é com a, vamos dizer, China comunista. Eu tenho uma característica que me afina mais com aquele povo, de uma forma geral. Então, eu vou ter um destino próximo daquele povo. E eu não estou condenando nem santificando o Brasil. Não é um e nem outro. Eu estou dizendo que eu vou estar onde estão os grandes povos, porque nós seremos selecionados em grandes grupos, em grandes seixos espirituais. Não, esse grupo vai para cá, esse grupo vai para lá. Na grande separação, na grande seleção espiritual, que já está em andamento. Não sei se eu consegui me explicar, mas é importante ver isso, porque eu vou começar a falar de povos agora. Eu vou falar povo tal, povo tal. E aí a gente, não, os americanos estão condenados, os europeus, o Brasil está santificado. Não é nada disso em termos específicos. Estou falando de sintonia de povos e que cada um de nós vai afinizar com aquele grupo. Vai ter gente aqui que tem afinidade com a Alemanha nazista, que tem pensamentos que faz ele ser praticamente um elemento da tropa de Hitler. Tem aqui? Tem. Não espere que essa pessoa esteja entre os que estarão na igreja, vou dizer, do bem ou da paz. Vão ficar com eles. Então, por isso que é preciso que a gente preste atenção nisso. Não vamos pegar ao pé da letra. Quando comentarmos os povos, também peguem essa questão espiritual, sintonia espiritual. Tem gente que está aqui no Brasil que a gente sabe que está sintonizado lá, aqui, adora os americanos, é afinizadíssimo com o pensamento europeu e é com eles que eles vão. Não é aqui, certo? Cada um, como dizem, cada um o seu cada um, não é? Aqui encerramos a parte 2, números, símbolos e estruturas do livro sagrado. Assista agora ao próximo vídeo, as cartas às igrejas, selos, prodígios e os seres do mal.